Bom, pessoal, eu sou o Júlio, né? Estamos aqui em mais uma videoaula, né? Continuando nosso curso de PHP. Eu estou com o Dreamweaver aberto, vou criar um novo arquivo PHP já para adiantar. E hoje a gente vai estar estudando, né, sobre operadores. No PHP, nós temos alguns tipos de operadores. Temos os operadores de atribuição, que são... O que é um operador de atribuição? Na verdade, é um operador que atribui ou define um valor a uma variável, ou um operador básico, né? Um operador básico de atribuição seria o igual, certo? Um exemplo. Vamos atribuir valores aqui. Variável var é igual a 0. O que o igual é? O igual é um operador de atribuição. Ah, beleza. Temos mais operadores de atribuição? Sim. Temos o mais, o menos, o vezes, o dividir. Vou dar alguns exemplos aqui, mas vou explicar eles mais para frente, né? Como funciona esses operadores. Exemplo, mais igual 2. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte, ó, que var, a variável var, né, ela é igual à própria variável var mais 2. Ou seja, variável var aqui, ela é quanto? 0. Certo? Aqui eu já falo, ó, 0 é igual a 0 mais 2, que se torna 2. Se fosse menos, seria quem? 0 menos 2, daria menos 2. Se fosse vezes 0 vezes 2, se fosse dividido, 0 dividido por 2, certo? Poderia, da mesma forma que eu poderia fazer o seguinte, ó, var é igual, quer ver, vou dar um exemplo da mesma forma aqui, que seria a mesma coisa disso aqui, ó, var é igual a própria var dividido por 2. Esse código aqui é a mesma coisa desse, certo? É o mesmo princípio. Se fosse um vezes, um mais, um menos ou um dividido. Se fosse um vezes aqui, era a mesma coisa eu colocar um vezes aqui e falar, ó, var é igual a var dividido por 2. Ok? Temos outros operadores, que é os operadores de incremento e decremento. Para quem já viu alguma outra linguagem de programação, sabe o que eu estou falando. Que é o famoso mais e o menos menos. Um exemplo. Variável A é igual a 5. A variável A mais é a mesma coisa de eu estar falando o seguinte, ó. A é igual a mais A. Ou seja, eu incremento 1. E se fosse A menos menos, seria o quê? A mesma coisa. Seria A é igual a menos A. A menos menos. Então, se A valesse... A aqui vale 5. E aqui? A vale 6. E se fosse aqui? Se A fosse 5, aqui A valeria 4. Certo? Mas, nós temos duas formas de utilizar esses incrementos e esses decrementos. Nós temos o pré-incremento e o pós-incremento. Então, vamos lá. O mais A é o pré-incremento. Ele incrementa A em 1 e então retorna A. Ou seja, A aqui é 5. Se eu falasse, ó, A mais A, ele incrementa o valor de A. Mas ele só retorna o valor que a gente colocou, 5. E se fosse o pós-incremento, ele retorna, então, A incrementado em 1. Ou seja, se fosse A mais, ele retornaria 6 e não 5. Se eu desse um eco aqui, depois dessa linha, um eco aqui, ele retornaria 5. E se eu desse depois dessa, ele retornaria 6. Ok? Da mesma forma, é o menos A e o A menos. Ele aqui decrementaria o valor de A, mas continuaria imprimindo 5.
E aqui ele já imprimiria o valor 6. Ok? Então, tem que tomar muito cuidado com o pré-incremento e o pós-incremento, né? A gente vai estar vendo muito isso mais para frente, né? Porque é mais fácil você colocar A mais mais ou A menos menos do que A igual a menos 1 ou A igual a menos... E aqui até falei errado, é A menos 1. A mais é igual a A mais 1. A menos menos é igual a A menos 1. Certo? Agora vamos para o segundo tipo de operadores. Temos operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são utilizados para cálculos matemáticos, como soma, subtração, multiplicação, divisão, né, que é divisão, ou módulo, que é resto. Então temos mais, menos, vezes, dividir e módulo. Ah, mas beleza, vamos dar os exemplos agora. Variável b mais variável b é igual variável a mais variável c. Pronto, simples. Da mesma forma, variável a é igual b menos c multiplicado, dividido, módulo. O que é o módulo? O módulo, na verdade, é o resto, né? O resto, por exemplo, 10 dividido por 3. Qual seria o módulo de... Qual seria o resto da divisão? Seria 1. Então, 10 módulo ou mod de 3 é 1, certo? Também podemos utilizar vários operadores de forma mais complexa. Um exemplo, variável d é igual a vezes b mais c dividido por j, um exemplo, se tivesse valores, né? Não definimos valor nenhum. Ah, mas aqui como é que ficaria? Aqui você segue a fórmula matemática. Multiplicação, divisão e depois subtração, multiplicação, divisão, depois subtração e adição. Ah, mas a gente podia fazer o seguinte, ó, para deixar o código, mas eu não quero que A multiplique B. Eu quero que A some C primeiro. Então, a gente pode fazer isso. Então, o que faria? B mais C, depois A vezes o resultado, depois esse resultado divide por esse. Entendeu? Aqui é basicamente matemática pura, certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre operadores relacionais. O que vem a ser esses operadores relacionais? Operadores relacionais são utilizados para realizar operações entre valores ou expressões, resultando sempre um valor booleano, verdadeiro ou falso, true ou false, ok? Ou seja, a gente tem os operadores de relacionais tipo igual, 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 diferente ou diferente, né? Diferente pode ser assim ou assim, certo? Temos o maior, o maior igual, menor igual, ok? Vamos lá, falar um pouco sobre cada um. Igual, igual. Igual, igual resulta verdadeiro se duas expressões forem iguais. Um exemplo, se 1 é igual a 11, valores iguais. Ou se A foi igual a B, o valor da variável é igual a 30, um exemplo, uma possível saída. Diferentemente do igual, 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 que significa idêntico. Ou seja, ele retorna verdadeiro se as expressões forem iguais e do mesmo tipo de dado. Vamos por exemplo. A é igual a 3. E B também é igual a 3. Aí eu venho cá e falo assim, ó, se A for igual a B, variáveis idênticas. Com variáveis idênticas. Ou seja, se A do tipo inteiro for igual a B do tipo inteiro com o valor igual, então ele vai falar, ó, variáveis são idênticas. Tem o mesmo tipo de dado e o mesmo valor. Certo? Aqui, interrogação, exclamação, igual ou maior, menor. Menor, maior, na verdade. Significa diferente. Aqui sim, ó, igual, igual. Significa igual.
aqui significa idêntico, aqui significa diferente, certo? Ou seja, se A for diferente de B ou C diferente de D, faz tal coisa. Aqui é menor, aqui é maior, aqui é menor igual e aqui é maior igual, certo? Eu vou fazer uma, um exemplozinho mostrando aqui, né? Alguns dessas funções relacionais. Vamos lá. Não, vou colocar A é igual a 1, 2, 3, 4. E B é igual a 1, 2, 3, 4. Mas notem que A é numérico e B é string, certo? Como já vimos. Se A for igual a B, o que eu faço? Eu falo, ó, echo A e B são iguais. A e B são iguais. E também posso fazer o seguinte. Se A for diferente de B, echo A e B são diferentes. Certo? Então, qual que seria o resultado aqui? A e B são iguais. Por quê? A é 1, 2, 3, 4. E B é 1, quer dizer, A e B são diferentes. Porque A é 1, 2, 3, 4. E B é 1, 2, 3, 4 string. Ok? Se fosse um A igual, perguntaria A e B são A e B. Não, na verdade aqui não. Peraí, desculpa, falei errado. O igual compara se os valores são iguais. Que na verdade eles são iguais. 1, 2, 3, 4 é igual a 1, 2, 3, 4. Só que os tipos são diferentes. Se aqui fosse igual, ele falaria o seguinte, ó, A e B são iguais, mas de tipos diferentes. Por quê? Porque A é inteiro e B é string, não deixando de ser iguais o valor. Ok? Se eu imprimisse A, imprimiria 1, 2, 3, 4. Se eu imprimisse B, imprimiria 1, 2, 3, 4. Certo? Só que os tipos de valores são diferentes. Ok? Temos também os operadores lógicos. O que vem a ser esses operadores lógicos? Operadores lógicos são utilizados para combinar expressões lógicas entre si, agrupando testes condicionais. É a tão famosa tabela verdade, certo? Que eu vou fazer esses operadores lógicos eu vou fazer uma aula depois separada para ela, para me mostrar o que é tabela verdade. E na próxima aula eu vou fazer, ok? Uma videoaula sozinha específica para operadores lógicos, para que todos entendam. Vou trazer a tabela verdade para que todos entendam o que é, o que é e como funcionam esses operadores. Ok, pessoal? Então, até a próxima videoaula e não deixem de acessar nosso site, né, o jrstutoriais.com. Lá você encontra várias videoaulas de várias linguagens, né, e muitas dicas de programação e de outras coisas, certo? Ou acessem nosso canal no YouTube, JRS Tutoriais, e valeu!